Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem e prontos para a gente começar mais um vídeo, hoje falando sobre a histologia do sistema endócrino. Bem, como vocês devem lembrar, o sistema endócrino é um sistema que atua de forma conjunta com o sistema nervoso central na manutenção do que a gente chama de homeostase corpórea. Que compreende todo um conjunto de processos químicos e físicos que fazem a regulagem fisiológica interna e permitem que o nosso corpo atue de forma dinâmica e em equilíbrio. Bem, o sistema endócrino, ao contrário do sistema nervoso, apresenta uma forma de controle a partir da produção de substâncias químicas que são lançadas diretamente no sangue. Essas substâncias químicas são conhecidas como hormônios e são produzidas ou por glândulas, que são um conjunto de células especializadas nessa função de produção hormonal, ou algumas células produtoras de hormônios são células isoladas, esparsas nos diferentes tipos de tecidos. Bem, o que a gente sabe é que esse sistema ele apresenta uma variada capacidade de produção. Em geral, nós não temos, então, a presença de glândulas com ductos, simplesmente são acúmulos celulares que acabam liberando diretamente na circulação. Isso já nos mostra que toda glândula ou todo local onde existem células esparsas produtoras de hormônios, você tem que ter, obviamente, uma irrigação bastante significativa. Os hormônios, eles sempre apresentam receptores nas diferentes tipos de células. Existem células que apresentam receptores para muitos hormônios, outros que apresentam receptores para poucos, mas em geral os hormônios são específicos para células que apresentam na sua membrana ou no interior do seu citoplasma receptores para essas substâncias químicas que podem ser derivadas de lipídios e são conhecidos como hormônios esteroides, ou derivados de aminoácidos, como os hormônios polipeptídeos, os proteicos e mesmo os glicoproteicos. Bem, é importante que a gente lembre que hoje nós vamos dar ênfase principalmente ao sistema endócrino, que é o que possui glândulas propriamente ditas. Então, a gente vai falar sobre as principais glândulas componentes desse sistema. Os outros hormônios que são produzidos principalmente por células esparsas no tecido foram comentados ao longo dos tecidos que a gente já visualizou, ok? Então, uma das primeiras glândulas que nós vamos começar a falar é o hipotálamo. O hipotálamo, como vocês sabem, ele fica situado na chamada fossa hipofisial, que se concentra na região do osso esfenoide, também conhecido como célula túrcica. Nessa região, você tem um conjunto de células nervosas que se especializaram na produção de hormônios. Então, elas são conhecidas como células neuroendócrinas. O hipotálamo, ele tem origem ectodérmica, né? O que nós visualizamos aqui? Como ele tem de um sistema nervoso, o sistema nervoso tem origem ectodérmica e as células, o hipotálamo, ele é formado a partir de um brotamento ou de uma evaginação do diencéfalo, lá pela quinta semana, mais ou menos, você inicia esse processo de evaginação no diencéfalo e você forma, então, esse broto que dá origem ao que a gente conhece como hipotálamo. E atualmente ele é formado nessa região, próxima à região de terceiro ventrículo. Bem, o hipotálamo, ele apresenta uma grande quantidade de núcleos. Anatomicamente e funcionalmente, ele é dividido em duas regiões, porção anterior e porção posterior, sendo que cada uma delas apresenta uma série de células que acabam sendo responsáveis por uma determinada função fisiológica. No caso da porção anterior, nós temos o chamado núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico, que são responsáveis pela produção dos hormônios, a ocitocina e o ADH. Todos os outros estão associados a outras funções hipotalâmicas. Bem, por que e o que nós temos a nível histológico dentro desse órgão, né? Bem, como ele faz parte, né? Ele é uma
especialização do tecido nervoso, nós vamos visualizar tecido nervoso. Então, nós temos aqui neurônios, né? Nós temos células gliais. Esses neurônios, eles apresentam uma característica que é uma característica amielínica, ou seja, na sua porção axonal, não existe a mielina. Entretanto, na sua porção de corpo celular, ele é comum a todos os outros neurônios. Então, a gente visualiza um pericário com um núcleo bem evidente, no interior do núcleo, né, um núcleo riquíssimo em eucromatina, um nucléolo evidente também, e na região citoplasmática, aqueles corpúsculos tigroides, né, ou corpúsculos de Nissl, que são comuns ao pericário dos neurônios. Né? Vejamos que em volta deles temos o neurópilo, que seria aquele grande concentração de fibras, tanto as fibras axonais quanto as fibras dendríticas, tá? E vemos também a presença de outros núcleos. Bem, o que a gente sabe? O hipotálamo, ele tem uma função de endócrina, então ele é irrigado, né, por uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Esses vasos, eles são derivados das artérias hipofisária superior e inferior, tá? E parte desses vasos formam um sistema porta com a hipófise, que é a glândula logo abaixo do hipotálamo. O hipotálamo, ela é uma glândula que tem a capacidade não só de produzir hormônios, mas produzir hormônios que são hormônios controladores, né, moduladores da produção de hormônios na célula abaixo, no grupo celular abaixo, que compõe o que a gente conhece como hipófise. Tá? Então, aqui está mostrando a relação desses neurônios, né, com a hipófise. Existem alguns que, como o caso dos neurônios dos núcleos dorso mediano, dorso ventral e infundibular, que liberam o conteúdo diretamente na circulação, porta, e alguns, né, que têm parte da sua base, né, celular, que seriam os axônios, notem aqui, que iniciam no hipotálamo, mas tem a sua terminação na hipófise. Então, essa aqui é uma relação muito importante. Parte dos neurônios hipotalâmicos, produtores de hormônios, são produtores de hormônios que são liberados nesse sistema porta e que chegam, então, à hipófise anterior para controlar, para modular a produção de hormônios aqui. E alguns, né, são produzidos no pericário e vão ser repassados, né, pelos axônios, até a região que compõe o que a gente chama de porção posterior da hipófise. Bem, o que a gente vê aqui? Especificamente, esses neurônios que são produzidos pelos núcleos dorso mediano, dorso ventral e infundibular, são hormônios que geralmente são conhecidos como hormônios liberador de, tá? Essa nomenclatura está associada à sua capacidade de modular a produção de hormônios pela hipófise anterior. Então, quando a gente fala de hormônio liberador de gonadotrofina, que é o GnRH, quando ele chega na região de hipófise, ele vai estimular a produção dos hormônios gonadotróficos, que seriam o LH e o FSH. O hormônio liberador da tireotrofina, né, o TRH, quando chega na região de hipófise anterior, vai estimular a produção de TSH, que é um hormônio estimulante de tireoide. O hormônio liberador de prolactina estimula a produção de prolactina, e assim sucessivamente. Os hormônios produzidos pelos núcleos supraóptico e paraventricular são os hormônios ADH e ocitocina. Então, eles são produzidos lá no hipotálamo e liberados na circulação sanguínea, né, na hipófise, que a gente chama de hipófise posterior. Certo? Então, tá aqui os dois. Só para continuar, né, nós temos, além dos hormônios liberadores, alguns hormônios inibidores, produzidos pelo
hipotálamo e que, então, ao contrário de estimular, inibirão a produção pela hipófise, que é a hipófise anterior. Ok? Bem, especificamente essa região aqui, que é uma continuidade do hipotálamo, tá? A gente chama e a gente vai trabalhar um pouquinho melhor. A hipófise, né, ela é essa glândula, que é conhecida como glândula mestra, e que tem aproximadamente o tamanho de uma ervilha, né, mas ela tem uma capacidade de produção imensa, né, regulada principalmente pelas células hipotalâmicas, mas está aqui. Como a gente já comentou anteriormente, ela fica na mesma posição, né, nessa região de célula túrcica, e ela é composta por duas partes, uma parte anterior e uma parte posterior. A hipófise, ela é formada, então, por duas regiões, é uma glândula só, mas ela é formada por duas regiões com origem embrionária diferenciada, tá? A região que é continuidade, né, do hipotálamo é, então, derivada de ectoderma, tá? Lá do sistema nervoso, daquele assoalho do diencéfalo, a parte superior, formando ainda o assoalho do diencéfalo na região de terceiro ventrículo, a gente tem as células hipotalâmicas, e seguindo esse broto, né, nós temos a formação da chamada hipófise posterior, tá? Ou neurohipófise. Já a outra parte da hipófise, conhecida como hipófise anterior, ela é derivada do teto da cavidade oral. Então, nós temos aqui a boca, a base, parte da boca tem origem ectodérmica e parte de endoderma. E aqui, especificamente, uma região de endoderma vai passar por um processo de invaginação e vai se associar àquele broto do diencéfalo, tá? Durante esse processo de evaginação aqui, né, nós vamos ter a formação de uma estrutura de uma bolsa chamada de bolsa de Raschke, e eu gostaria que vocês lembrassem disso, por favor. E ela acaba envolvendo parte desse sistema, desse tecido nervoso, dando origem, então, a essa parte anterior. Ao longo do processo de desenvolvimento, essa relação, né, essa comunicação entre a cavidade oral e, obviamente, a região da célula túrcica, ela é eliminada, né? Não vai existir mais. Fica um resquício da bolsa, que a gente chama de bolsa de Raschke, que dá origem na adenopófise a uma região chamada de pars intermédia, tá? Ou intermediária. Bem, como já comentamos, existe uma relação entre hipófise e hipotálamo, tá? Então, a relação é de modulação ou de liberação, né? Então, vejamos aqui de novo, ó, vamos falar sobre essas duas partes, a região posterior e a região anterior, tá? Comecemos pelaquela que tem uma associação direta com o hipotálamo, que a gente chama de hipófise posterior ou neurohipófise, que é composta por duas regiões, uma mais importante, que é chamada de pars nervosa, tá? Lembrando que toda essa parte, especificamente da neurohipófise, ela é formada por axônios amielínicos. As células ou o pericárdio dessas células estão lá no hipotálamo, tá? Então, aqui é só fibra mesmo, amielínica. E por que é amielínica? Porque a função aqui não é transmissão de impulso nervoso. Então, você não precisa, na verdade, rapidez, né? A gente precisa, sim, de capacidade de secreção, tá? Acredita-se que existam aproximadamente 100 mil desses axônios amielínicos nessa região de pars nervosa. Os corpos celulares, então, vão se localizar sempre lá nos núcleos supraópticos e paraventriculares no hipotálamo. Bem, ao longo de toda a extensão dessas fibras amielínicas, é possível observar, associados a elas, células. Essas células são conhecidas como pituícitos. Os pituícitos, eles têm uma função estrutural. A função deles é
permitir que esses axônios eles sejam organizados e mantidos organizados na região de hipotálamo. É também observado que esses pituícitos, eles associam a região de telodendro, né, que é final de axônio, com os vasos sanguíneos. Ao longo de todo o axônio, na neurohipófise, é muito comum a observação dessas regiões onde você tem acúmulos de vesículas produtoras dos hormônios, ou contendo os hormônios ADH, né, e ocitocina. Esses acúmulos são conhecidos como corpúsculos de Hering ou corpos de Hering, como vocês queiram. E eles são passíveis, então, de serem observados ao longo de todo o trajeto. Alguns em maior quantidade, outros em menor quantidade. Tá? Nós temos, ao longo desse axônio, né, uma grande quantidade de proteínas que são as responsáveis por transportar esses hormônios. Lembram que são microtúbulos aqui? Nós temos proteínas transportadoras, que são conhecidas como neurofisinas. As neurofisinas, nós temos a neurofisina 1, que é responsável pelo transporte da ocitocina, e a neurofisina 2, que é responsável pelo transporte do ADH ou vasopressina, né? Esses pituícitos nessa região mais próxima à região dos vasos sanguíneos, eles podem sofrer processos de contração. Então, eles são células com essa capacidade contrátil e ajudam, então, a liberar o conteúdo das vesículas para o sangue. Tá? Então, são células bem importantes. Quando a gente faz um corte de neurohipófise, então é essa a característica que a gente visualiza. Tá? Basicamente, nós temos só os axônios, né? Aqui não tem mielina. Se não tem mielina, eu não tenho células, os oligodendrócitos, né? Todos os núcleos que eu estou visualizando aqui, não esqueçam, não são do neurônio, porque o pericárdio do neurônio fica lá no hipotálamo. Todos esses núcleos são basicamente de pituícitos, tá? Os núcleos dos pituícitos. E, de tempo em tempo, de vez em quando, nós encontramos essas regiões mais... esqueci aqui, de acúmulo, né? Que são chamados corpos de Hering. Aqui, tá? Ou essa região aqui, ó, que são conhecidos como corpos de Hering, certo? De novo, a mesma forma, a pars nervosa. Notem que aqui eu quase não consigo ver os axônios, mas eles existem. Todos esses núcleos são de pituícitos e esses pontos de acúmulo, né? Inclusive, a gente consegue ver, às vezes, grânulos no interior deles, tá? Seriam dos corpúsculos de Hering ou corpos de Hering, como vocês queiram. Mesma coisa, notem aqui, ó, tá? Região aonde a gente tem, então, os corpos de Hering, aqui, ó, tá, ó. Geralmente, a gente consegue visualizar uma parte mais, às vezes a gente consegue ver com vesículas e às vezes a gente só vê, parece um fluido, né? Certo? E todos os núcleos aqui são de pituícitos, ok? Bem, a pars nervosa, ela é a principal parte da neurohipófise. Entretanto, ela tem uma continuidade com o hipotálamo, tá? Essa região que se continua com o hipotálamo é chamado de infundíbulo. Então, tem o hipotálamo, tem o infundíbulo e tem a pars, que a gente chama de pars nervosa, tá? Que constitui a maior parte dessa neurohipófise, ok? Bem, a outra parte da hipófise, né, como a gente tinha lembrado aqui, é derivada lá de uma evaginação do teto da cavidade oral, tá? E aí ela vai formar a chamada adenohipófise. Como você nota aqui, nós temos a adenohipófise envolvendo a pars nervosa, ela abraça, que é o que está demonstrado aqui para vocês, ó. Tá? Ela tem um abraço realmente na região da neurohipófise. Bem, a pars nervosa, a gente já falou, agora falaremos da adenohipófise, tá? Ou hipófise anterior.
A hipófise anterior, ela é formada por 3 partes: a pars tuberalis, a pars intermédia e a pars distalis, tá? A pars tuberalis forma esse infundíbulo, essa região aqui que a gente conhece como o abraço, né? Dessa neurohipófise. Aqui está a região que a gente chama de pars tuberalis. A maior porção da adenihipófise, né, é formada pela chamada pars distalis. E entre a pars nervosa, que é da neurohipófise, e a pars distalis, que é da adenihipófise, existe uma região que a gente chama de pars intermédia. O termo pars vem de parte mesmo, tá, gente? A pars intermédia para alguns, e é importante que vocês entendam isso, dependendo do livro que vocês pegarem, tá? Considera às vezes a pars intermédia como parte da pars nervosa, tá? Inclusive aqui eu trouxe o que o Junqueira, na 12ª edição, ele fala que ao conjunto da pars nervosa e pars intermédia se dá o nome de lobo posterior da hipófise. Entretanto, a grande maioria dos histologistas consideram a pars intermédia como parte da pars da adenihipófise. Até porque, gente, ela é um resquício dessa região que a gente chama de bolsa de Raschke, tá? Bem, qual é a diferença e o que a gente visualiza? A hipófise como um todo, tá? Por ser um órgão diferenciado lá do hipotálamo que tem sistema nervoso, ela é recoberta por uma cápsula para proteção, tá? Essa cápsula é formada de tecido conjuntivo, tá? Esse tecido conjuntivo é um tecido também riquíssimo em fibras reticulares, um tecido conjuntivo denso, não modelado, riquíssimo em fibras reticulares para manter a organização. Lembra? Fibra reticular é sempre mantenedora de espaço, de organização, tá? E elas geralmente estão envolvidas em órgãos, estão em maior concentração em órgãos que são dependentes de uma necessidade de manutenção de estrutura, mas também são dependentes da presença de capilares que não são os capilares contínuos, como os capilares fenestrados e os capilares sinusoides, que são observados aqui, principalmente nessa região, né, que é a região da pars distalis, tá? Então, a pars distalis e a pars tuberalis, elas têm uma aparência muito típica de uma glândula endócrina cordonal. Quando nós falamos de tecido epitelial, a gente classificou as glândulas endócrinas em 2 grandes tipos, a cordonal e a vesicular, tá? Existe um exemplo de glândula vesicular, que é a tireoide. Todas as outras, as células se organizam em cordões estruturados e mantidos assim, tá? Formando, então, essa estrutura cordonal, ok? Bem, então, toda essa região de adenihipófise apresenta tecido epitelial glandular, tá? Derivada aí de ectoderma, tá? Ou da região de encéfalo. Bem, aqui a gente visualiza um pouquinho de cada um. É muito fácil diferenciar esses 2 tecidos, essas 2 regiões em lâminas histológicas. Aqui a gente tem uma riqueza imensa de células e aqui a gente só tem fibras, né? A pars nervosa é basicamente fibras e as células que temos aqui são os pituícitos. E aqui as células organizadas em cordões, aqui inclusive a gente consegue visualizar alguns deles, tá? E a região de pars intermédia é um pouquinho diferente, como ela é originada daquela bolsa de Raschke, ela é formada por estruturas foliculares, né? Existe aqui um líquido, né, que não contém basicamente nenhum tipo de hormônio, mas é uma região de contato entre essas duas partes, tá? A pars distalis compõe 75% da massa da hipófise e ela é formada então pelos cordões celulares. As células que produzem aqui uma série de hormônios. Todas essas células são controladas por hormônios produzidos no hipotálamo, tá? Então, notem aqui o tamanho da pars distalis. Ela é bem contornada por aquela cápsula, tá?
e entre aqui a pars nervosa. Entre as duas, nós temos no asterisco a área indicada como pars intermédia. No interior da pars distalis, nós encontramos basicamente 3 tipos celulares. As células que a gente chama de folículo estelares. As células folículo estelares, como o próprio nome sugere, para lembrar de estrelas, elas têm muitos prolongamentos, tá? E essas células, elas acabam se associando com outras células como ela, tá? Por junções intercelulares, desmossomos, junções comunicantes, e elas organizam espaços celulares. Tá? E esses espaços, essas células foliculoestelares, elas são produtoras dessa matriz, digamos assim, rica em também fibras reticulares. Tá? Além delas, nós temos as células endócrinas, né? As células que a gente chama de células cromófilas, que são as verdadeiras produtoras de hormônios, e nós temos também as células que a gente chama de cromófobas. As células cromófobas, elas acredita-se que têm uma função de célula-tronco, tá? Elas compõem em torno de 50% da pars, da adenipófise especificamente, tá? E basicamente todo o restante é de células cromófilas. A proporção de cada tipo celular e a sua localização na glândula variam com a espécie e com a idade do indivíduo. Tá? Das células cromófilas, que são as endócrinas reais, nós subdividimos essas células em acidófilas e basófilas. As células acidófilas, como o próprio nome sugere, elas têm uma afinidade pela eosina, né? Que é um corante básico aí, né? Então, a gente tem o citoplasma delas é bem rosado, tá? E dentre essas células, nós temos 2 tipos, as somatotróficas e as mamotróficas. As somatotróficas são as produtoras do hormônio GH, do hormônio de crescimento. E as mamotróficas, elas são produtoras, mamo, de lembrar de mama, são as produtoras da prolactina, então que tem trofismo, né, que tem afinidade pela mama. E somato significa corpo como um todo, que é o GH, tá? E dentre as células basófilas, que têm maior afinidade pela hematoxilina e, portanto, ficam mais coradas por ela, tá? Nós temos as gonadotróficas, que são produtoras de FSH e LH, as corticotróficas, que são produtoras do ACTH, e as tirotróficas, que são produtoras do TSH, que é o hormônio tiroestimulante. Bem, vou repetir, a proporção de cada um desses tipos celulares e a localização na glândula, se está mais na pars distalis, na pars tuberalis, né, ou na pars próxima à pars intermédia, variam de espécie para espécie e também variam com idade, tá? A maior proporção desse tipo celular fica na maior porção da adenipófise, que sem dúvida nenhuma é a pars distalis. Tá? Então, aqui a gente tem um corte onde a gente consegue ver os diferentes tipos celulares. Cromófoba, as células cromófobas, elas recebem esse nome, cromo, é cor, e fobo, dendifobia, porque elas não têm afinidade por corante. Então, elas são geralmente muito claras em comparação às outras. As acidófilas, né, vejam que ela tem uma coloração mais ida para a eosina, tá? E as basófilas mais para a hematoxilina. E nas basófilas é muito comum a gente observar a formação de grânulos. Aqui os grânulos, eles são grânulos que tendem a ser maiores e aí a gente consegue visualizá-los com maior propriedade. Nas acidófilas também existem grânulos de secreção dos hormônios, né? Os hormônios são na maioria proteicos, então eles são produzidos e armazenados em vesículas. Aqui, entretanto, esses grânulos, eles são bem pequenos, né? E em grande quantidade acabam dando essa homogeneidade à coloração, tá? Aqui, de novo, numa ampliação menor, né? Mas aqui a gente consegue visualizar da mesma forma, né? As acidófilas mais associadas à eosina,
né? Vejam que elas estão aqui em maior quantidade. Lembrando, as acidófilas podem ser as mamotróficas ou as somatotróficas. E aqui nós temos cromófobas, que são as que estão pouco coradas. E por último, as basófilas, né? Que são as produtoras de diferentes hormônios aí, né? Que são aqui com mais coloração da hematoxilina. Notem que elas se organizam, né? Em forma meio que de cordões, né? E entre elas nós temos muito vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos aqui são sinusoides, tá? Lembram que sinusoide é aquele vaso que apresenta irregularidade, né? Espaçamento entre as células endoteliais e também da própria lâmina basal que o sobrepõe, tá? Mesma coisa, basófilas e as acidófilas e as cromófobas, tá? Então, notem novamente. Dá para ver vários tipos, a gente vai ver, tá? É importante que a gente entenda que essa coloração, né, que é mais utilizada, que é da hematoxilina e eosina, ela vai fazer a identificação dos três, basicamente de três tipos, né? Que as cromófobas, as acidófilas e as basófilas. Entretanto, eu não consigo definir, por exemplo, na acidófila, qual que é a mamotrófica e qual que é a somatotrófica. Como eu também não consigo definir entre as basófilas quem é a produtora de FSH, qual é a produtora de LH, qual é a produtora do ACTH ou do TSH, tá? Então, isso depende, né? Então, aqui não tem uma relação com função hormônio secretado, mas com organização histológica mesmo. Somente técnicas de imunocitoquímica ou de hibridização in situ poderiam ser utilizadas para fazer a diferenciação entre esses tipos celulares, ok? De todas as células aqui, entretanto, é interessante que a gente veja em humanos, as maiores ou que estão em maior proporção são as células somatotróficas, né, produtoras de GH. Isso principalmente durante uma etapa da nossa vida, né? Depois nós temos aí as corticotróficas e as mamotróficas e por último as gonadotróficas e aí as tireotróficas, certo? Cada um com as suas funções. Bem, além da pars distalis, né, nós temos também a chamada pars tuberalis. A pars tuberalis é essa região que abraça literalmente a pars nervosa. Ela tem uma forma de um funil e ela cerca, então, o infundíbulo da neurohipófise. É uma região muito importante em animais, principalmente com hábitos de hibernação. Nesses animais, eles têm grande concentração de células produtoras de prolactina, tá? E são células acidófilas, certo? No nosso caso, as células elas têm uma proporção similar basicamente à pars distalis. E por último, né, oriundo, né, dessa região que eles chamam de bolsa de Raschke, tá? E fazendo essa relação entre a pars nervosa e a pars distalis, nós temos a chamada pars intermédia. A pars intermédia em humanos, ela é composta de cordões e folículos de células, né? Esses folículos que são geralmente facilmente observados, e as células são fracamente basófilas, né? Então elas têm uma coloração mais próxima à hematoxilina e elas contêm grânulos de secreção. Em peixes e anfíbios, essas células são células que são chamadas de melanotrópicas. Nos humanos também existem um pouco dessas células. Essas células melanotrópicas, elas produzem um hormônio estimulante de melanócitos, que regulam então a produção aí lá de melanina. A melanina que é produzida tanto a nível do sistema nervoso quanto também na pele. Lembra que a melanina é um dos subprodutos derivados, né, do metabolismo da tirosina para a produção de dopa, que é a base para a produção de alguns neurotransmissores, tá?
Então, aqui a gente visualiza, né, a presença desses folículos que são típicos da pars intermédia. Inclusive, para eu saber, né, inclusive ter certeza que eu estou vendo essa sobreposição de dois tipos, né, da adenipófise e da neurohipófise, é só encontrar a região de pars intermédia, que a gente consegue separar cada um deles. Certo, povo? Então, ainda dentro do sistema nervoso, nós temos uma outra glândula, que é a glândula pineal, também conhecida como epífise, né? A glândula pineal, ela se localiza na extremidade posterior do terceiro ventrículo sobre o teto do diencéfalo. Então, enquanto o hipotálamo é no assoalho, né? E fica na região de terceiro ventrículo, a glândula pineal ou epífise fica aí sobre o teto do diencéfalo. Ela como é parte do sistema nervoso, então é basicamente tecido, de novo, né, nervoso, neurônios, só que esses neurônios, novamente, não estão associados à transmissão de impulsos nervosos, mas estão associados à neurosecreção, tá? Ela é formada por lóbulos e ela é revestida pela pia mater, tá? Que é uma das meninges, né? O que nós visualizamos dentro da epífise? Aqui a característica é mais parecida com o tecido nervoso do que no próprio hipotálamo, né? Aqui nós vamos visualizar os pericários de neurônios, tá? E aqui esses pericários, eles são conhecidos aí, né? Constituem em torno de 95% da massa celular, e eles são conhecidos como pinealócitos. Tá? Os pinealócitos, eles têm uma série de ramificações e produzem principalmente um hormônio chamado de melatonina. A melatonina, ela é normalmente associada, né, aos círculos circadianos, ao controle dos círculos circadianos, do controle do claro e do escuro, né? É um hormônio que é produzido principalmente durante a noite, conhecido também como hormônio da escuridão. É um mensageiro químico que acaba, então, informando esses ciclos de claro e escuro para o centro do cérebro e funciona literalmente como um relógio biológico, né? A tendência é nós termos uma produção diminuída de melatonina à medida que a gente vai envelhecendo. Por isso que geralmente, quanto mais velho se fica, maior a tendência a ter sono menor, né? Tem menos sono, né? Então, isso é importante. Mas, atualmente, a melatonina também está sendo relacionada a uma série de outras funções, né, no nosso corpo, como a própria modulação de resposta imunológica, ação antioxidante, a questão de retardo para envelhecimento. Ele é literalmente um neuroprotetor, tanto que está sendo utilizado, inclusive, sob a forma de suplementos, né? Bem, voltando aqui, além dos pinealócitos, né, que produzem aí a melatonina, eles também acabam produzindo alguns outros peptídeos, tá, que ainda não foram bem definidos e também produzem serotonina, tá? O que nós temos além disso? Os outros núcleos, né? Os núcleos dos pinealócitos seriam os núcleos dos neurônios, né? E nós temos aqui os chamados astrócitos, das células gliais. A gente também tem, aqui temos células da micróglia, tá? E não temos necessidade, novamente, de oligodendrócitos, visto que os neurônios aqui apresentam também não se apresentam mielinizados na grande maioria, tá? Por serem neuroendócrinos. Ok? Bem, gente, vou terminar essa primeira parte do vídeo, até para não ficar muito grande, tá? E nos próximos vídeos a gente vai falar de outras glândulas, né, associadas, então, a esse sistema endócrino, ok? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, por favor, anotem para tirar assim que a gente se encontrar. E se você não é meu aluno, por favor, deixe nos comentários, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.